No vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez para vocês sobre um fundo imobiliário da minha carteira e se eu acho que vale a pena ou não eu continuar investindo nele. Lembrando que não é uma recomendação de compra, é só baseado na minha carteira. Tudo bem? Bom, gente, meu nome é Enzo Maquiavelli, mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque vai me ajudar muito a chegar no meu objetivo, que é levar a educação financeira para mais e mais pessoas. Além disso, se a gente chegar em 300 inscritos até o final do ano, eu vou sortear esse livro aqui para vocês, do Gustavo Cerbasi, tá bom? Investimentos Inteligentes. Então não deixa de se inscrever aí não, porque me ajuda muito. E de quebra vocês ainda podem ganhar esse livro aqui no sorteio lá no final do ano. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês, tá? O quanto que eu tenho de dinheiro alocado nesse fundo, que é o XPCI11, tá? Nesse fundo, eu tenho exatamente R$ 3.019,50, tá bom? Eu tenho 33 cotas desse fundo, ok? Ah, Enzo, você está perdendo aqui, tô vendo que você está perdendo R$ 170 nesse fundo. Vocês vão ver mais pra frente que eu tô tendo um ganho. Como assim, Enzo, um ganho? Ele me pagou já em dividendo muito mais do que eu estaria perdendo aqui na teoria, tá bom? Quase o dobro, na verdade, do que eu tô perdendo aqui. Então, eu tô praticamente tendo um ganho parecido com o que eu tô perdendo aqui. Muito estranho isso, né? Mas, gente, os fundos imobiliários, quando você investe em fundo imobiliário, você tem que entrar com mentalidade de ganhar sobre os proventos. Você vai estar ganhando dinheiro sobre os proventos, para ele todo mês pingar um dinheirinho na sua conta. Você não tem que entrar no fundo imobiliário pensando no capital em si. Como assim, no capital em si? Por exemplo, botei R$ 1.000 lá no fundo imobiliário, sem contar com os dividendos, mês que vem eu quero tirar 1.100. Não tem como, entendeu? Não tem como você contar com aumento de 10% dos fundos imobiliários. Não. Quando você investe em fundo imobiliário, você tem que estar com a mentalidade de ganhar os dividendos em si, tá? E essa é a minha mentalidade. Por isso que eu não fico assustado com essa perda aqui de R$ 170, porque eu não vou vender esse fundo. Ele vai continuar na minha carteira, vai continuar rendendo dividendos mensalmente para mim. Então, isso não me preocupa, ok? Então, dito isso, eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? O quanto que eu já ganhei de dividendos nesse fundo imobiliário, tá bom? Vai aparecer minha conta da Rico aqui, tá? E vocês podem ver que eu ganhei R$ 333,68 de dividendo apenas com esse fundo imobiliário. Então aquela perda ali de R$ 170 que eu mostrei para vocês anteriormente é praticamente nada perto do que eu estou ganhando aqui. Eu estou ganhando quase o dobro do que eu estou perdendo, tá? Então eu estou praticamente ganhando aquilo que eu mostrei para vocês, um pouquinho a menos. Tá bom, Enzo, você já me falou quanto que você já ganhou até agora, mas eu quero saber quanto que você tira mensalmente com esse fundo imobiliário. Bom, exatamente o que eu vou mostrar agora para vocês. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Já na tela do meu computador, eu disse para vocês que eu tenho 33 cotas desse fundo imobiliário, tá? Então a gente vai multiplicar essas 33 cotas por quanto que a gente está recebendo. Quanto que a gente recebeu no mês passado está aqui, 96 centavos por cota, tá? Então a gente vai multiplicar isso daqui por 0,96, ok? E a gente chegou que eu recebi no mês passado R$ 31,68 apenas desse fundo. Então, mensalmente eu recebo R$ 31 aqui. Se você for parar para ver, aqueles 170 que eu estou perdendo, rapidinho, com os meus dividendos, eu já ganho aquilo. Então, não é uma perda que me preocupa, como eu já disse para vocês. Mas, Enzo, por que você gosta desse fundo imobiliário? Por que você investe nesse fundo imobiliário? Vamos ver isso agora. Vamos aqui para o Fundos Explorer, esse site aqui que é muito legal para você que gosta de fundos imobiliários. Eu recomendo, tá bom? Não estou recebendo nada para falar isso para vocês, mas eu recomendo esse site aqui, Fundos Explorer, é um ótimo site, tá bom? Então vamos ver aqui os indicativos. Bom, 16 mil negociações diárias, a liquidez diária. É uma liquidez diária que eu considero razoável para gente que não tem milhões e milhões de reais nesses fundos. Não, a gente tem poucos R$ 1.000 ali, sabe? Então nós, jovens investidores que entramos agora no mundo dos investimentos, a gente não vai precisar ficar preocupado com isso daqui. A gente vai ficar preocupado com isso daqui quando a gente tiver ali 5.000 cotas para vender e quiser vender num dia, aí a gente vai se preocupar. Mas por enquanto não, tá? Bom, Dividend Yield, mais de 1% de Dividend Yield, isso é muito importante, por quê? Porque a Selic hoje está pagando 13,75%. Isso daqui dá mais ou menos 12% ao ano, tá?
Se desse menos do que 12% ao ano, eu acho que já não seria muito interessante, porque a Selic está pagando muito mais, é uma coisa que não tem risco, tá? Mas, como eu já disse para vocês em vídeos passados, a Selic e os fundos imobiliários, eles são contrários, eles são inversamente proporcionais. Temos que ser inversamente proporcionais. Quando a Selic está em alta, normalmente os fundos imobiliários estão com preços baixos. Quando a Selic está em baixa, normalmente os fundos imobiliários estão com preços mais altos. Então, é importante a gente já se antever ao mercado e ter fundos imobiliários antes deles ficarem caros. Porque provavelmente esse dividend yield vai cair de 1% lá na frente. Só que aí não vai ter Selic pagando mais de 1% ao mês para segurar a gente num alto rendimento. E quem comprar mais barato vai continuar tendo um bom rendimento lá na frente. Tá? Agora, patrimônio líquido, 850 milhões. Tá? Ótimo, acima de 600, 500 e pouco ali, eu já acho bom. Lembrando que é um fundo de papel, tá? Então, a gente não se importa muito com vacância nesse caso. Valor patrimonial, R$ 98,09. Está abaixo disso, a gente pode observar que está R$ 91,50. Então, está com o P sobre VP menor que 1, a gente pode observar aqui no final de 0,93 o P sobre VP. Rentabilidade no mês, eu não levo isso tanto em consideração. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu estou pensando nos dividendos e não na valorização da cota em si, tá? Mas agora a gente descendo aqui um pouco embaixo, a gente consegue ver aqui, no último ano, o preço dele está em um dos preços mais baixos do último ano, tá? Ele só perde aqui para esse período aqui de tempo, mas no resto ele está assim mais baixo do que a média. Então está em um preço ótimo para comprar. Então eu tenho comprado algumas cotas dele, sim. Lembrando que eu falei para vocês que eu estou evitando comprar um pouco fundos de papel, mas também estou comprando, tá bom? E a gente consegue ver que ele está num preço aqui bem razoável. Agora, aqui tem algumas informações básicas, eu não vou passar muito por isso, ok? Mas aqui os dividendos, tá? A gente consegue ver que nos últimos 12 meses ele pagou mais do que a Selic está pagando. A Selic está pagando 13,75% ao ano. Nos últimos 12 meses ele pagou 13,83%, tá? Então é um fundo que paga bem, tá? Não é um fundo que está pagando mal, ele paga bem os dividendos. Lógico, ele subiu aqui no quanto ele paga de dividendo por cota. Por quê? Porque aumentando a Selic, ele paga mais também, tá? Porque os fundos de papel, eles normalmente são atrelados à Selic, tá? Ou a Selic, ou a inflação, mas normalmente é ali a Selic ou CDI, coisa desse tipo assim, tá bom? Então teve esse aumento ligeiro, mas você pode ver que é uma coisa nada muito fora do normal, é um movimento aqui normal de quando sobe a Selic, tá bom? E ele fica aqui nesse patamar mais alto e depois ele já começa a descer um pouco aqui agora, tá? O dividend yield, ele praticamente acompanha. Lembrando que o dividend yield aqui também aumenta bastante porque o preço dele teve uma diminuição, tá? O preço dele teve uma diminuição, então o dividend yield dá uma aumentada, tá? Comparado a isso. E a gente consegue ver aqui no último mês esse dividend yield de 1,01, mas já foi um pouco mais alto de 1,30 quase, tá bom? Então, gente, era isso aqui que eu tinha para mostrar da análise em si, mas tem uma simulação que eu acho muito interessante que o Fundos Explorer aqui faz com a poupança. Se você tivesse investido R$50 mil na poupança nos últimos 12 meses, você estaria hoje com R$50.983. Já nesse fundo, eu estaria com R$53.639, levando em consideração, tá, que o fundo caiu de preço nesses últimos 12 meses. O preço do fundo diminuiu, tá? Se eu não me engano, por volta de 4, 5%. E mesmo assim você está ganhando mais que a poupança. Ou seja, mesmo com uma queda no valor do fundo, só com os dividendos ali você está ganhando. Isso a gente consegue ver aqui, nesse outro lado. Ó, dividendo você ganhou R$6.627 e o valor que você teria aportado seria de 47 mil.
Lembrando que você poderia aportar ali, e isso aqui seria ainda maior, tá? Se você recebesse ali no primeiro mês e aportasse, no segundo mês e aportasse, isso daqui seria maior, e isso daqui com certeza também seria maior do que é, tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica de vídeo. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, gostei muito dessa dinâmica. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É isso, gente. Valeu e até o próximo vídeo.